Nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas eu queria que os irmãos ficassem de pé para a gente fazer essa leitura. Segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, aliás, capítulo 20. Capítulo 20, versículos... Não é aqui não. Capítulo 30, versículos do 1 em diante. Eu falei 30, voltei para o 30 de novo, né, irmãos? É capítulo 20. Segundo Crônicas 20, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Fala aí sobre a história de Josafá. Diz assim o texto, ó. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azaron Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Versículo 7. Não és tu o nosso Deus? Versículo 7. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e os habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse, quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles, e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Bereca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca essa palavra na sua presença, Senhor. Te peço que fale aos nossos corações, ó Deus, e que assim como este homem confiou no Senhor, ó Pai, ele não ficou firmado em homens, em armas, em quantidades de pessoas, em carros, Senhor, mas ele confiou no nome do Senhor, e assim seguiu, ó Pai, e também seguiu a orientação do Senhor, ó Pai, por isso venceu no meio dessa batalha. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a se prostrar ao Senhor, a ouvir a sua voz, Senhor, e lutar com as armas do Senhor, ó Pai, e não com as nossas, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem se assentar? Irmão, vê se dá para aumentar só mais um pouquinho, se der. Aqui. Glória a Deus. Irmãos, um texto longo, né? É bom, quem não leu a Bíblia essa semana já leu aí quase um capítulo. Esse texto fala bastante aí sobre a história de Josafá e mostra como que ele venceu uma guerra sem lutar. E nós precisamos aprender com isso, porque nós temos a facilidade de automaticamente avaliar os nossos recursos, avaliar aquilo que temos como arma, para se levantar contra algo que surge contra nós. Contra nós que eu falo, não é algo que está querendo te derrubar, mas qualquer coisa, irmãos. É uma enfermidade, é um problema na empresa, é um problema financeiro, é um problema de relacionamento, qualquer coisa que venha se levantar contra um filho do Senhor, pode ser entendido como uma guerra, algo que está vindo contra nós. E nós, por natureza, temos a facilidade de parar e avaliar as nossas armas. Então nós vamos ver que recursos temos em nossas mãos para poder vencer isso, né? Por exemplo, alguém ficou em casa com febre, primeira coisa que vai na caixa de remédio, né? Vê lá se tem isso, vê se tem aquilo, vê se tem aquilo outro, né? E aí a gente começa a ir atrás dos recursos que nós achamos adequado para vencer aquela batalha. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que inclusive ele repreende reis porque confiaram mais nos médicos e nas pessoas do que no nome do Senhor. Então nós precisamos, antes de qualquer busca, nós precisamos entender que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Amém, irmãos? Ele é aquele que cuida de cada um de nós. E o segredo maior que fez Josafá vencer essa guerra é porque ele se colocou à disposição e na presença do Senhor. Ele não olhou para os seus recursos, ele olhou para as promessas, como por exemplo, quando Salomão acabou de construir o templo, que está ali em 2 Crônicas, capítulo 5, 6 por ali, que ele vai dizer que se um dia, Senhor,
este povo se afastar do Senhor, se desviar dos seus caminhos, ou se vier doenças, pestes, perseguição, este povo que se chama pelo seu nome, se ele se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados. Então ele traz, o Josafá traz essa promessa que foi feita no templo do Senhor. E uma coisa que nós temos facilidade é de esquecer daquilo que o Senhor nos prometeu, irmãos. O Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então a nossa luta não é humana. Então nós temos uma facilidade de esquecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e a gente começa a guerrear com as nossas armas, com aquilo que nós achamos que temos de recurso. Mas este rei nos ensina que não é dessa maneira que nós devemos agir, amém? Nós precisamos usar as armas do Senhor para a batalha, amém, irmãos? E hoje, como é um dia dos pais, eu queria também chamar a atenção de nós pais. Qual o exemplo que nós estamos deixando para os nossos filhos, para que ele saiba as armas que ele deve lutar quando vier as guerras contra a vida dele? Quais as armas, né? Será que os nossos filhos, quando nos vê em alguma batalha, ele vê a gente juntando tudo que a gente tem de recurso natural e indo para essa guerra? Ou será que ele nos enxerga orando, jejuando, clamando ao Senhor, buscando a palavra do Senhor, louvando ao Senhor? O que será que nossos filhos estão vendo? Será que eles estão enxergando em nós, que nós aprendemos as verdadeiras armas do Senhor, como está lá em Efésios 6? Para a gente colocar as armaduras espirituais e não se firmar nas armaduras físicas? Ou será que ele só vê a gente juntando recurso natural para poder ir para a guerra? O Josafá, ele é um dos reis que teve esse exemplo dentro de casa. O seu pai, que se chamava rei Asa, ele era uma pessoa que foi exemplo, pelo menos em um bom período da sua vida. Assim como Salomão teve uma época que se desviou da vontade do Senhor, acabou fazendo o que não era o que o Senhor se agradava, e acabou se perdendo totalmente. Assim alguns reis fizeram, mas o Asa deu muitos exemplos positivos para o Josafá. E eu queria ler algumas coisas com os irmãos, para a gente poder ver aqui o que ele via dentro do lar dele, o que ele via o seu pai como rei de Judá, amém, irmãos? Então abra sua Bíblia aí, primeiro que nós vamos ler ali, está em 1 Reis 15, 11. 1 Reis capítulo 15, versículo 11, falando do pai de Josafá, que é o rei Asa, amém? Asa se escreve como asa de pássaro mesmo, A-S-A, o rei Asa. Diz assim, ó, 1 Reis 15, versículo 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Então o Josafá via o seu pai fazendo o que era reto perante o Senhor. Então os nossos filhos precisam ver nós fazendo o que é reto perante o Senhor, amém, irmãos? Ver a gente agindo na justiça, na íntegra, com integridade, com honestidade, com bondade, com amor, amém, irmãos? Eles precisam ver isso em nossas vidas. E esse aí é o pai de Josafá. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, amém? Outra coisa que ele também fez ali, ele promoveu uma reforma espiritual durante o seu reinado. Às vezes nós precisamos fazer uma reforma espiritual no nosso lar, porque dependendo da cultura que nós viemos, dependendo das doutrinas que colocaram em nossas vidas como certo, a gente precisa fazer algumas alterações. E o Asa fez uma grande revolução. Abra sua Bíblia aí no mesmo capítulo, versículo de número 12 em diante, 12 e 13, olha o que diz aí. 1 Reis 15, 12 e 13. Ele diz que Asa expulsou do país os prostitutos culturais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. O pai de Asa não foi um bom exemplo com relação aos ídolos, mas o Asa quis mudar a história. Às vezes você pode olhar para o seu pai ou para a sua família, para a cultura antiga, e achar que você só está entregando o que você recebeu. E às vezes a gente tem mania e facilidade de se justificar. Não é porque o meu pai era assim, minha mãe era assim, a cultura era assim. Nós temos a possibilidade de mudar a nossa história, irmãos. Nós temos a possibilidade de ser aquilo que vai medir daqui para frente, amém? Nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
O Asa fez isso com relação a esses ídolos, a esses altares. Diz que ele desfez os ídolos que o próprio pai tinha feito. Quando a gente vai lá para Juízes, capítulo 6, se eu não me engano, falando da história de Gideão, quando o Senhor fala para ele que era para ele destruir os postes ídolos, ele começou no poste que estava dentro do terreno do pai. Ou seja, destruir ali o que estava na própria família. Então não é porque o pai tinha aquela cultura, porque ele seguia, que ele tinha que seguir aquilo. Então o Senhor vem e usa os filhos também para transformar a nossa história, amém, irmãos? Deus quer que nós sejamos usados para mudar a nossa história, amém? Então, continuando aqui sobre ele destruiu esses postes ídolos que o próprio pai dele tinha feito. Versículo 13, chegou até a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe. Algumas está escrito a sua mãe, porque no hebraico, tanto mãe quanto a avó, ela usa a mesma palavra, mas os historiadores dizem que essa aqui é realmente a avó dele, que ela tinha uma posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no vale de Cedron. Então, irmãos, não é porque nós temos uma cultura antiga, pai, avô, tio, alguém que está acima de nós, que era daquele jeito, que a gente pode ficar preso nisso. Muitas vezes a gente tem que derrubar, a gente tem que tirar essa cultura e aniquilar para que a gente possa dar um bom exemplo para os nossos filhos, amém? Então o Asa, ele foi esse bom exemplo. Outra coisa que ele fez, confiou em Deus na batalha contra Zerá, o etíope, orando de forma marcante. Então imagina o Josafá como filho, vendo e sabendo desses feitos do seu pai. Ele tinha exemplo dentro de casa. O meu pai, quando ele vai para uma guerra, quando ele se sente confrontado, quando ele percebe que a guerra é maior do que aquilo que ele entende que ele é capaz de suportar, ou talvez até no natural ele era capaz de ir contra essa guerra, mas ele se colocava na presença do Senhor. Amém, irmãos? E uma das coisas também que nós devemos aprender essa manhã é que mesmo que nós tenhamos o recurso, Deus tem que ser o primeiro a estar na frente das nossas batalhas. A palavra do Senhor vai dizer que uns confiam em carro, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nosso Deus. Isso não quer dizer que não devemos ter carros, cavalos, ou seja, recursos para as batalhas. Não é isso. Mas mesmo com os recursos, nós precisamos colocar o Senhor à frente da guerra. Amém, irmãos? Eu vou de manhã trabalhar, eu tenho meu carro, eu tenho gasolina, eu tenho emprego, eu sei onde vai, eu tenho os vestes, tenho tudo isso. Basta isso? Não. Senhor, eu coloco o meu dia na sua presença, Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe, guarde a ida, a volta, onde eu estiver, que tudo que eu colocar as mãos seja uma bênção. Mesmo tendo os recursos para poder usar, nós precisamos colocar Deus à frente da batalha, amém? E o Asa fez isso. Abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Muito obrigado, querida. Estava sentindo falta. Glória a Deus, amém, irmãos? 2 Crônicas 14, 11. Estava vindo aí essa batalha, né? O etíope, e aí ele pegou e orou ao Senhor. Diz assim o texto, 2 Crônicas 14, 11. Vou ler aqui que aí fica mais fácil. Em seguida Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo: ó Yahvé, ó Senhor, não há ninguém igual a ti que possa socorrer tanto o poderoso como o fraco. Olha, irmãos, a oração dele, se ele se achasse poderoso, ele está dizendo: o Senhor pode me socorrer mesmo eu sendo poderoso. Se ele se achava fraco, ele está dizendo: o Senhor pode me socorrer mesmo eu sendo fraco. E ele diz: ajuda-nos, ó Yahvé, ó Senhor nosso Deus, pois em ti depositamos toda a nossa confiança, e em teu nome marchamos contra esta violenta multidão. Ele falou igual a Davi: não vamos contra ti com armas de guerra, nós vamos no nome do Senhor dos exércitos, amém, irmãos? Glória a Deus. E é com o nome do Senhor que nós vamos contra essa multidão. Ó Yahvé, tu és o nosso Deus, não permitas que o ser humano prevaleça contra ti. Então, irmãos, ele orou e isso, ele fez essa oração aí sobrenatural, falando: Senhor, vai à frente dessa batalha, vai à frente dessa guerra. Nós somos poderosos e nós temos fracos também no nosso meio, mas o Senhor cuida tanto do poderoso quanto do fraco, quando se coloca na sua presença, amém, irmãos? Então isso aconteceu na prática, né? Outra coisa também que ele fez, ele ouviu a exortação do profeta Azarias e renovou a aliança com o Senhor. 2 Crônicas 15, do 1 ao 15. Tem horas que nós precisamos
ouvir, porque talvez o Asa ali estava acostumado com as coisas, querendo fazer da sua maneira, mas aí foi um homem do Senhor usado, e ele ouviu essa voz, amém? Está lá em 2 Crônicas 15, do 1 ao 15. 2 Crônicas 15. Esse é, oh meu Deus, perdão irmãos. Querida, eu acho que é crítico. Perdão irmãos, vamos lá, 2 Crônicas 15, do 1 ao 15, amém? O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Olha irmãos, o que o profeta está dizendo: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se vocês não estão com o Senhor não vai estar com vocês. Ele continua dizendo: se buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Irmãos, é uma escolha nossa. É como foi a irmã Amanda que ministrou aqui, né? O Senhor coloca na sua presença a morte e a vida, a bênção e a maldição. Quem escolhe somos nós, irmãos. Então o profeta vem trazer para ele isso: o Senhor está com vocês, se vocês estiverem com o Senhor. O Senhor será encontrado por vocês, se vocês buscarem ao Senhor. Então nós precisamos estar com Deus para que Ele esteja conosco, amém? Nós precisamos buscar ao Senhor para que Ele seja encontrado. Como isso, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos estar com mãos limpas e coração puro para encontrar ao Senhor. Nós precisamos estar com mãos limpas e coração puro. O que é isso? As mãos que não tocam naquilo que não deveria. O coração que não fica tramando coisas que não poderia também ser tramada. Esses são as pessoas que vão estar de coração limpo. E ele vai falar também que clame ao Senhor, busque e será encontrado. A palavra do Senhor vai dizer que quando clamamos ao Senhor de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é isso? Então nós precisamos fazer isso, e o profeta vem falar com ele sobre isso. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei, versículo 4. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu a palavra e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes. Olha, irmãos, às vezes a gente está fazendo um monte de coisa certa, mas às vezes Deus mostra um negocinho ali que está errado. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa certa. A gente está indo para a igreja, a gente está orando, está lendo a Bíblia, está participando dos trabalhos na obra do Senhor, está buscando fazer o bem para as pessoas. Às vezes a gente está fazendo tudo certinho, mas quando a gente percebe que Deus usa alguém para nos falar que há algo para ser mudado, nós precisamos nos posicionar. E aí ele pegou e se posicionou. Assim que ele ouviu a mensagem, ele já tomou essa decisão. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, das cidades que havia conquistado, nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo de Salomão, do templo do Senhor. Amém? Ele fez isso. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Irmãos, outra coisa que acontece também quando a gente está com o Senhor traz vidas para estar conosco. Israel estava dividido, né? O reino de Israel e o reino de Judá estavam divididos. Então, inclusive, eles guerreavam entre eles. Havia guerra entre essas tribos. E o que o pessoal de Israel começou a fazer quando percebeu que o rei Asa estava com o Senhor e que o Senhor era com ele, e ele estava buscando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, o Senhor estava abençoando aquele lugar. Eles mudaram de Israel para Judá. Isso aconteceu também na época do rei que eu falei esses dias, meus irmãos.
Saul. Na época de Saul, quando eles foram para a guerra contra os filisteus, dentro do reino lá, da nação dos filisteus, tinha vários hebreus. Estavam lá morando com eles. Por quê? Não pode ter arma em Israel. Não tem amolador de faca, de foice, não tem ferreiro neste lugar. A gente está perdendo a maioria das batalhas. Começaram a mudar de lugar. Tem gente que faz isso. Aí muda de lugar. Aí o que eles fizeram? Quando começou a batalha, que eles perceberam que o Senhor estava com Jonathan, com Saul e com o exército de Israel, aqueles que estavam no meio do filisteu, começou a matar os filisteus, e depois voltaram para Israel. Isso aconteceu com Asa. As pessoas de Israel começaram a ir para o lado dele. Por quê? Porque eles viram que Deus estava naquele lugar. Então, irmãos, nós precisamos fazer com que as pessoas percebam que Deus está neste lugar. Nós precisamos fazer com que as pessoas percebam isso. Como? Olhando para as nossas vidas. Nós somos uma carta viva, amém, irmãos? Nós somos, então as pessoas olham para nós, olham as nossas vidas, e aí elas vão parar para analisar. As pessoas analisam, irmãos, por mais que seja inconsciente. Elas vão querer saber, sabe, igual as pessoas foi falar com Jonas, depois que o barco já estava afundando, quase afundando, aí pergunta, tipo assim, quem é teu pai, quem é teu Deus, onde você é, quem é o teu povo? As pessoas vão começar a perguntar para nós. Então nós precisamos dizer, eu creio no Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sirvo uma igreja que prega a palavra do Senhor. Eu sirvo um lugar que não tem ídolos, não tem idolatria. Eles buscam fazer a vontade do Senhor. É um lugar que tem ser humano, a gente sempre tem que lembrar disso. É um lugar que tem ser humano. Então tem problemas, tem ser humano. Nós somos diferentes, né? O dedo não pensa igual a mão, não pensa igual ao pé, não pensa igual a orelha. Cada um quer algo, né? No seu corpo, não é assim às vezes? Você quer aquecer o pé, mas em cima tá quente. O pé está gelado, mas o corpo está quente. Você está dormindo às vezes, você descobre o pé e deixa o corpo coberto. Alguém já fez isso? Porque nós temos necessidades diferentes no próprio corpo, imagina na igreja. Então assim, a gente tem que ser sincero e falar assim, lá tem ser humano. Então tem problemas, mas nós servimos a um Deus verdadeiro, fiel, que ama os seus filhos, que cuida dos seus filhos. Então eles começam a perguntar, irmãos. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, não é cristão, não vai à igreja evangélica, inclusive participa de uma, que chamam de seita, né? Participam de um lugar, não é uma religião, mas participa de algo que eles fazem lá, e essa pessoa estava desesperada, e aí eu falei assim, ele falou assim, eu vou ter que ir para algum lugar. Eu falei, você só tem um lugar para ir, vai para uma igreja. Você quer ir para algum lugar? Vai para uma igreja. Ele falou, não, eu vou mesmo, eu vou para uma igreja. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você, já vou orar pela sua vida. Aí ele falou, pode sim, eu quero. E era por mensagem, né? Eu peguei e mandei o áudio. Senhor, em nome de Jesus, guarda essa vida, onde está? E comecei a falar da situação que ele estava passando, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre ele. E ele aceitou, agradeceu, mandou um monte lá de mãozinha, de coração. Vai saber como ficou esse coração. Então as pessoas precisam enxergar em nós, amém, irmãos? Precisam enxergar em nós, que nós confiamos nesse Deus, amém? E aí então o povo começou a passar para o lado deles, né? E vieram para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor estava com ele. Versículo 10. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas. Às vezes a gente acha que tirar algo nosso assim é um sacrifício, né? Eles fizeram sacrifício que nem cabia no altar preparado para adoração. Nem cabia. Às vezes a gente fica medindo o que a gente vai fazer para o Senhor. E eles entregaram algo que não cabia. Tem uma palavra que fala de Salomão lá, que eles trouxeram. Tem uma passagem que vai falar que eles trouxeram milhares de animais. E fala exatamente o número. 1000 disso, 1000 daquilo, 1000 daquilo outro. Fala exatamente o número. E já diz que não cabia no lugar de sacrifício. Mas tem uma outra passagem que vai dizer que Salomão e o seu povo apresentou tanto sacrifício que foi impossível contar. Eles não conseguiram contar quantos animais foram entregues em sacrifício. Então nós precisamos entender também, irmãos, que para servir ao Senhor, a gente precisa entender que precisa sacrificar alguma coisa, amém? Nosso tempo, nossos recursos, precisamos nos dedicar, né? Nós temos falado bastante isso aqui na igreja, nos nossos encontros aqui para buscar e adorar ao Senhor. Que cada sacrifício nosso não é nada perto do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Irmão, você pode fazer o sacrifício que for, nunca vai chegar ao que Cristo fez pela sua vida, amém? Glória a Deus. Fizeram um acordo de coração e de toda a alma, versículo 12, ó.
entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a sua alma. Eles fizeram uma aliança entre o rei e o povo. Então o rei e o povo falou, vamos fazer um acordo aqui. O profeta disse aqui que tem um monte de coisa para ser acertada, que nós precisamos nos alinhar. Vamos fazer um acordo entre nós? E eles fizeram um acordo, versículo 13. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher, tanto poderosos como fracos, tanto mulher quanto homem. Esse era esse acordo, irmãos, versículo 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas. Aí imagina, a gente sobe, levanta todo mundo, aí o Pedrinho vem para a bateria, aí ele começa a bater os tambores, e a gente começa a gritar uma só voz. Ninguém deste lugar vai deixar de servir ao Senhor. E a gente começa a gritar isso em alta voz, e que se alguém deixar de servir ao Senhor, morrerá. Já imagina, irmãos, eles todos reunidos e gritando isso? Às vezes as pessoas ficam tirando sarro desse pessoal que fica dando grito de guerra, né? Já viram o pessoal que dá grito de guerra? Eles fazem o curso lá, um negócio deles, e dá um grito de guerra. Meus irmãos, isso você está falando para a sua alma, a verdade que você vai viver. Que você é um vencedor, que você é um batalhador, que você vai ser vitorioso. Você está declarando para você. Por mais que você ache que é besteira, tem um trabalhar emocional dentro de nós que muda tudo. Então imagina, eles se reuniram e começaram a gritar, e um olhar para o outro e motivar o outro. Vamos gritar, vamos declarar que nós serviremos ao Senhor. Volta aí, Lucas, no 12. É no 12? Entrar em aliança, é no 13, né? De todo o coração. Aí, que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher. Se não buscarem o Deus de Israel, morrerão, tanto homem quanto mulher. Imagina você ouvindo isso. Você falando, e outros falando, e você ouvindo. Se eu não buscar o Senhor, eu vou morrer. Eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso ser do Senhor. E eles começaram no meio daqueles tamborins, no meio daquelas cornetas lá, a declarar isso, irmãos. Eles fizeram essa declaração, amém? Versículo 14. Fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de trombetas e cornetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Também temos que tomar cuidado para não ficar fazendo as coisas só forçado. Precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor, irmãos. Nós precisamos fazer de coração, amém? A palavra do Senhor vai dizer que o tema do chá das mulheres, né? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede os caminhos da vida. É do coração. De todas as coisas que podem, né, nos afetar, o coração do homem é enganoso, irmãos. Então nós precisamos que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, porque se não tiver, vai nos enganar, amém? Glória a Deus. Eles buscaram a Deus com toda a disposição, então Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz nas suas fronteiras. O que é as fronteiras? As divisas com as outras nações, amém, irmãos? Então Josafá, irmãos, ele tinha um exemplo dentro de casa. Josafá tinha um pai que era exemplo. Nós precisamos ser estes pais, isso tanto o homem quanto a mulher, né? Os pais, o homem e a mulher, principalmente as mulheres que estão maior parte do tempo com seus filhos. Tem homem que ele é ausente. Aí o filho já percebe que não tem o pai dentro de casa, que não é um pai que faz a diferença no lar, não é o pai que instrui, não é o pai que educa, não é o pai que corre atrás de resolver os problemas. Nós precisamos ser pais exemplares, amém, irmãos? Então o filho precisa ver isso em nós, amém? Glória a Deus. Então ele fez isso. Tem pontos negativos do Asa, tem, irmãos, como nós temos, mas esses pontos positivos fizeram Josafá se prender na verdade e na bondade do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. E o Josafá, nós vamos falar algumas poucas coisas aqui sobre ele. Ele buscou o Senhor no início do reinado. Já buscou o Senhor. Segundo Crônicas 17, versículo 3. Segundo Crônicas 17, versículo 3. Amém? Diz assim: o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Porque Judá era o reino que Josafá era rei, Israel
era o reino que tinha o Acabe, que era outro rei, amém, irmãos? Não era o mesmo rei, era lugares diferentes, reinos diferentes, amém? Então ele não seguiu o reino de Israel, ele seguiu o reino dos seus pais, amém? Então ele fez isso. O que ele fez também? Ele ensinou a palavra de Deus ao povo, enviando levitas e príncipes para ensinar. Segundo Crônicas 17, versículo 7. Irmãos, abra aí, segundo Crônicas 17, 7. É isso que nós queremos também fazer sempre nessa igreja. Que vocês sejam fundamentados na palavra. Por isso que nós estamos tendo agora o discipulado de quarta-feira. Esse discipulado não é para você ser igual nós, irmãos. É para que você siga a palavra como nós queremos buscar seguir também. Amém? É isso que nós queremos. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós vamos querer que vocês imitem aquilo que nós imitamos de Cristo. Não é a nossa vontade nós querer, mas o que Cristo quer que nós sejamos. Então o Josafá entendeu que o povo também precisava aprender isso. Então o que ele fez? Saiu ensinando o povo. Mandou pessoas sair para ensinar o povo. Segundo Crônicas 17, do 7 ao 9. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Natanaías, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes, Elisamã e Jeorão, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Por que ele venceu aquela batalha que nós lemos no primeira leitura nossa? Porque ele buscou o Senhor, porque ele ensinou a palavra ao povo, porque ele fez o povo ser dependente totalmente de Deus, amém, irmãos? Ele fez isso. Outra coisa que ele fez, que eu queria ler para os irmãos aqui. Ele confiou em Deus nas batalhas, e principalmente nessa contra os moabitas que a gente leu no capítulo 20. E lá diz que Josafá, ele é primeiro alarmado, né? Ele fica desesperado no primeiro versículo. Ele busca o Senhor e proclama um jejum em todo o reino. Pessoal, vamos jejuar. Vamos nos esvaziar de nós mesmos. Segundo Crônicas 20, do 3 ao 4. Segundo Crônicas 20, do 3 ao 4. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então ele falou: não, essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Vamos colocar aquele que é dono da guerra na frente dessa batalha. Então eles jejuaram e clamaram ao Senhor. Depois ele ora reconhecendo a soberania de Deus e declarando que não tem forças para vencer sozinho. Irmão, nós precisamos reconhecer isso. Nós não temos força para vencer nada sozinhos. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 6 ao 12. Olha o que diz aí. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu os Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, ou seja, olha como estão nos pagando, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós
o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, esse camarada que está falando que não sabia o que fazer, não é qualquer um. É normal você encontrar uma pessoa que ela tem uma conta para pagar de R$1.000, e ela entra na conta dela e tem lá R$1.000 na conta para pagar. É diferente você ver uma pessoa que ela está com algum problema lá na sua casa, de saúde com algum dos filhos, e ela tem um convênio, tem um carro, tem dinheiro para ir no médico para buscar esse recurso. Isso aí nós normalmente quando achamos que a pessoa vai contra alguma guerra, nós pensamos que ela não tem esses recursos. Então ela está doente, não tem um convênio, não tem um carro de madrugada para levar, não tem um remédio para dar. Ela está com problema de financeiro, a conta dela não tem dinheiro. Chegou a conta de luz, tem que comprar o arroz e feijão, não tem dinheiro para comprar. Não é esse cara que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa que tinha recursos, mas ele colocava Deus à frente da sua batalha. Nós precisamos aprender que mesmo quando nós temos recurso, Deus precisa estar à frente da nossa batalha. Meus irmãos, às vezes a gente olha assim e pensa assim, que ele fala assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha o que ele diz aqui, em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Mas esse camarada, ele tinha um exército fenomenal. Aí eu te pergunto, às vezes alguém pode saber de cabeça, mas se eu te perguntar, quantas pessoas tinha no exército de Josafá? Alguém chuta aí um número, quantos vocês acham? 10.000, 20.000, sei lá. Alguém chuta aí um número, chuta aí, irmãos. 30.000 falaram aqui. Leilão, quem dá mais? 60.000, quem dá mais? 100.000, muito mais, irmãos. 1.160.000 soldados armados, preparados para a guerra. E ele diz, não sabemos o que fazer contra essa grande multidão. Por quê? Porque ele entendia que qualquer recurso sem o Senhor não é nada. Irmãos, qualquer recurso sem Deus não é nada. Você pode ter diálogo, você pode ter dinheiro, você pode ter estrutura, certificados, você pode ter o histórico que for. Sem Deus é como se nós não tivéssemos nada. A gente precisa entender isso. Deus, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Quando Pedro e João vão entrar no templo chamado Formosa, lá em Atos dos Apóstolos, o cara fala para ele, preciso de uma prata, preciso de um ouro, preciso de uma moeda. Colocava aquele mendigo para mendigar todo dia na porta do templo chamada Formosa, nas horas das orações. O que Pedro e João diz para ele? Não temos prata nem ouro, não temos multidões para guerrear, não temos soldados, mas o que temos te damos. O que nós temos? A presença de Jesus nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem andou. Então nós precisamos entender que antes de qualquer recurso nós precisamos de Deus, amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas, aliás já está, capítulo 20, Lucas. Põe aí o versículo 21, põe o versículo 21, acho que é nesse lugar que está escrito, deixa eu ver. Não é esse não. Capítulo 17, versículo 12, por favor. Perdão, irmãos, esse aí eu não vou ler agora. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente e edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Olha lá. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Amém, irmãos? Olha aqui, ó. Tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Vamos lá. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Amém? Depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000 homens. Já são 580, né? Estão somando aí? E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço ao Senhor e às suas ordens. 200.000 homens. 780.000, já está? Continuando. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. 980, né? 880, quanto está? Já está quase 1 milhão. Próximo.
Depois dele, Jazadabe, com 180 mil armados para a guerra. Acabou? Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo. Olha aqui, irmãos. Você percebeu isso aqui, ó? Afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Não era só 1.160.000, era muito mais. O que nós aprendemos com isso? Que quem vai na frente da nossa batalha não somos nós, não é o nosso recurso, mas é o Senhor nosso Deus. Talvez você não tenha recurso nenhum, mas se Deus está à frente da sua guerra, você vence. A palavra do Senhor vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores, amém, irmãos? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, que o Josafá, ele lutou na guerra, usou os soldados, usou as armas, não usou, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo que nós lemos, que eles só foram, e o Josafá colocou levitas e cantores e sacerdotes para estar na frente adorando ao Senhor, e de repente o exército dos amonitas e dos moabitas começou a matar os do monte Seir, e depois os moabitas e amonitas se mataram. E quando eles olharam, imagina o exército de Josafá olhando e não viram mais nada além de cadáveres. Só tinha mortos no chão. Aí você olha esse exército de 1 milhão e poucas pessoas, e o que diz o texto? Que eles foram saquear, ou seja, pegar tudo que aqueles mortos tinham, porque eles tinham vestes, armas, dinheiro, objetos de valor. Diz que eles em 3 dias, no texto que a gente leu, durante 3 dias eles tentaram pegar essas coisas, mas eram tantas que eles não conseguiam carregar. Aí no 4º dia eles levantam um louvor e adoração ao Senhor. Irmãos, na sua guerra, se você colocar à frente o Senhor, você não vai precisar lutar, você só vai ver o seu, como é que fala quando a pessoa está contra você? O seu adversário. É bom, né, quando você não lembra nem a palavra que é de alguém que está contra você. Quando você vê o seu adversário, ele vai se enfraquecer sozinho, vai morrer sozinho, vai talvez se matar sozinho, e você só vai ver o cadáver. Não estou falando assim para você esperar isso das pessoas, viu, irmãos? Estou falando daquilo que vem contra você, uma doença, uma peste, as pessoas têm desespero aí por causa de fúria da natureza, coloca o Senhor na frente. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que estava passando um tornado lá no sul, e a pessoa que estava filmando começou a clamar o Senhor, orar em línguas, e começou a clamar o Senhor. Estava vindo na direção deles e desviou e foi embora. Isso é um adversário que vem contra as nossas vidas. É fúria da natureza, mas é um adversário. Quando nós colocamos o Senhor à frente, irmãos, as coisas mudam, amém? Amém, igreja? Então que com Josafá e com Asa nós venhamos aprender, que mesmo cheio de recursos, o Senhor precisa estar à frente da nossa batalha, amém? Nós podemos fazer muitas coisas boas, e aí você olha para você e fala, nossa, mas eu me dediquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí no domingo veio a vitória, e você pode até pensar, esses 7 dias eu fiz. Sem o Senhor não adianta nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não estiver ali, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Nós podemos colocar sentinelas, podemos colocar guardas, podemos investir, mas se o Senhor não guardar a cidade, isso é em vão. Nós precisamos ter o Senhor à frente, amém? Louvado seja Deus por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Ministério de Louvor, pode se colocar em seus lugares. Nós vamos agora fazer a ceia do Senhor, irmãos. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, enquanto os irmãos se posicionam aqui no altar. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11. Versículo de número 23 em diante. Glória a Deus. Diz assim o texto. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de convidar aqui os irmãos o Lucas e a Eduarda, e o Gil e a Cris. Vamos orar aqui abençoando os alimentos, e eles vão estar distribuindo para as nossas vidas aí, amém, irmãos? Está geladinho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esses alimentos e abençoamos e pedimos a bênção do Senhor, ó Pai. Sê conosco nessa ceia, ó Pai. Eu sei que esses alimentos por si só, ó Deus, são só objetos, Senhor, e não tem poder nenhum, mas a sua presença que está neste lugar, ó Deus, através desses objetos, Senhor, que no nome de Jesus, que a sua presença traga sobre nós cura, libertação, ó Deus, e uma presença maravilhosa em nome de Jesus. Que meio a essa ceia, ó Pai, que está representando e simbolizando, ó Pai, o corpo e o sangue do seu Filho, que foi entregue naquela cruz, ó Pai, que em meio a isso, em nome de Jesus, que estamos aqui para lembrar de tudo que Ele fez e tudo que tem preparado para nós, que haja libertação no nosso meio, que haja paz no nosso meio, Senhor, que o corpo, que é a igreja do Senhor, ó Pai, esteja unido contigo, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vocês recebam os alimentos.